Vamos ver então agora a seção, né, 2 do capítulo 6. A gente viu lá na seção um como é que era a representação matricial de transformações lineares, né? A gente viu lá, eu peço para que vocês deem uma olhadinha de volta para se lembrar e vamos prosseguir agora com a representação, tá? Alguns resultados gerais aí. Então, vamos começar aqui com o livro a versão do livro que eu estou usando, é a proposição 621. Então, a proposição 621, ela afirma o seguinte, vamos supor que você tenha uma transformação T do espaço vetorial V no espaço vetorial W. Esses espaços são de dimensão finita, tá? Vamos supor que o domínio V tem a dimensão N e o contradomínio W tem a dimensão M, tá? E a gente vai considerar que no domínio a gente está usando a base alfa e no contradomínio a gente usa uma base beta, certo? Aqui. E a gente considera então duas transformações, tá? De V em W, a T e a T', tá? São duas transformações diferentes no mesmo domínio, tomando valores no mesmo contradomínio, tá? Então a gente pode, né, tá definindo, como a gente já viu lá nas funções lineares, a soma, né? A gente viu que a soma de funções lineares é uma função linear. Então aqui a gente tem a função linear t mais v. Vamos lembrar dela aqui, né? A função linear t mais v, vou botar ela aqui, né? Quando elas têm assim, você pode estar definindo a função t mais t', perdão. Então, a função linear t mais t' naturalmente é uma função de v em w, né? E ela é definida, quem lembra, né? Assim, né? T mais t' de v, né? É definido como t de v mais t' de v. Com essa definição, tá? A soma de transformações lineares é linear. Tá? Essa é a definição básica de soma de transformações. Então, se você tem a representação matricial da T e da T', a gente vai ter a representação matricial da T mais T'. E vai ser simplesmente, né, a soma das representações. Tá? A matriz representação T mais T' de alfabeta é T de alfabeta mais T' de alfabeta. A demonstração é o problema 2.3 aí, tá? Dessa seção 2 do capítulo 6. Eu peço que você faça a demonstração, tá? É simples, né, gente? Vamos então, na sequência aqui, para a proposição 622, tá? É o seguinte, né? A gente também viu o seguinte: se você tem uma translação linear T de V em W, né? Então, existe também a transformação KT, onde K é um escalar, né, um número. A transformação KT é a mesma coisa, né? Ela também vai levar de V em W, né? A gente viu lá né? E ela vai ser definida, né? A KT de V, né? Ela vai ser definida, como a gente, isso aqui não é nenhuma novidade, tá? Só estamos K vezes T de V, tá? Então, dessa maneira definida, a função linear, a transformação linear KT, ela tá, também vai ser linear, tá? Então, caracterizar dessa maneira. Então, a representação matricial da KT, tá, de alfa beta, é K vezes T de alfa beta também, tá? Eu peço que você estude lá a demonstração, tá no mesmo problema, né? Não, por esses dois últimos resultados, então, pessoal, a gente acaba de concluir o seguinte, olha,
que, né, vamos considerar esses dois espaços vetoriais. O espaço vetorial de todas as transformações lineares que levam V em W. Lembra que a gente mostrou que isso aqui era um espaço vetorial, certo? O espaço vetorial constituído, tá, por todas as transformações que levam V em W. Nota que aqui esse espaço vetorial é de funções lineares, de transformações lineares, tá? Mantendo V e W fixos. Tá? Então a gente pode considerar que esse espaço vetorial pode ser mapeado no espaço das matrizes M por N através desse mapa aqui, ó. Uma transformação T vira uma matriz T de alfa beta. É bom notar aqui o seguinte, pessoal, que observe que alfa e beta estão fixos, tá? A gente vai ver que a gente pode depois variar o alfa e beta. Se você mudar os alfa e o beta, você vai obter um novo isomorfismo. Bom, então voltando aqui, tá? Então vai existir um isomorfismo entre L de VW e o espaço das matrizes reais MN, tá? Com M linhas e N colunas. Tá? E esse isomorfismo é dado pela transformação, pela representação da transformação, tá? T de alfa beta, ou seja, alfa, a base alfa no domínio e a base beta no contradomínio. Tá? As bases estão fixadas. Então, isso é um isomorfismo. Tá bom? Bom, sendo um isomorfismo, pessoal, então a dimensão disso aqui, né, de L de VW, é a mesma dimensão das matrizes M por N. Portanto, M vezes N. Tá? Uma consequência direta aí, tá? Que o espaço de todas as transformações lineares que levam V em W, quando V tem dimensão N e W tem dimensão M, é um espaço vetorial de dimensão M vezes N. Tá? Seguindo aqui, pessoal, vamos ver a proposição 623. Essa proposição 623 é muito interessante e muito importante. Olha só. A gente vai considerar que a gente tem uma transformação linear que leva o espaço vetorial V no espaço vetorial W. Tá? E depois a gente tem uma outra transformação linear que leva, que a gente chama de S, que leva o W, espaço vetorial W, no espaço vetorial U. Tá? Então, temos três espaços vetoriais aqui, certo? Vamos escolher para o espaço vetorial V, que é o domínio de T, vamos escolher a base alfa. Para o espaço vetorial W, tá? A gente vai escolher a base beta. E para o espaço vetorial U, a gente vai escolher a base gama. Um minuto só. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Rapidinho. Ok, vamos lá. Então, agora, pessoal, a situação é aquela, né, de você fazer composições, né? Vamos ver aqui novamente uma coisa. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Pegar uma cor mais tendendo aqui para o lado do vermelho. Então, aqui a ideia é o seguinte: você tem o espaço vetorial V, né? Aí você tem a função, transformação linear T, que leva V em W, tá? E depois você tem uma outra transformação linear, S, que leva a W em U, tá certo? Então, né, lembra lá, quando a gente fizer a composição dessas transformações lineares, lembrando que a composição de duas transformações lineares é linear, tá certo? A gente, no caso, lembra que a gente escreve em árabe, né? A gente vai criar a SOT, tá? A SOT
ela vai pegar de V e vai levar em um, certo? Essa é a sorte, ok? Então, vamos ver aqui. Então, essa transformação SOT, ela é linear também, como a gente viu, a composição de lineares é linear. Então, ela vai ter a representação dela também, né? Então, aqui em V a base é alfa, né, que está escolhido ali, e lá em U a base é gama. Então, a gente vai ter, ó, a sorte de alfa gama, tá? Então, a sorte de alfa gama, pessoal, nada mais é do que vendo, ó, a S de beta gama vezes a T de alfa beta, tá certo? E eu vou pedir para que vocês estudem a demonstração lá na página 160 da minha edição, né? Vocês descobrem aí na edição de vocês, é até um bom exercício. Vamos ver aqui, pessoal. Então, ou seja, olha só. Então, a composição de funções lineares, de transformações lineares, se traduz na multiplicação das suas representações matriciais, tá? Isso é muito importante, isso é muito interessante, né? Então, quando você faz composições em sequência, né, de transformações lineares, quando você representa isso matricialmente, você vai fazer o produto, né, de matrizes, né, naquela sequência em árabe lá que a gente fala. Bom, vamos ver um exemplo aqui, gente. Olha só. Vamos considerar que T é uma transformação do R2 no R3, tá? E que S é uma transformação do R3 no R2. E que as representações matriciais aqui são, tá? São essas aqui, ó. Então aqui a gente escolheu a base alfa, aqui a gente escolheu a base beta, aqui a base beta e aqui a base delta, né? Isso está certo, base gama. Então, pessoal, olha lá. Vamos supor que o T de alfa beta seja essa matriz aqui, certo? E a S de beta gama seja essa outra matriz aqui. Então, quem seria a SOT? Tá? Repara que essas alfa, beta e gama aqui que a gente escolheu são as bases canônicas. Ah, perdão, aqui é a canônica, né? Aqui alfa é canônica. Não, não, alfa não é a canônica, olha só. Alfa é essa base aqui, gama é essa outra base, e beta é essa outra base aqui. Tá, beleza, nenhuma delas é canônica, desculpe, perdão. Então vamos lá. Então a T de alfa beta tá aqui. A S de beta gama tá aqui. Então, quem seria, olha lá, quem seria a SOT de alfa gama? A SOT de alfa gama seria, portanto, ó, a S beta gama vezes a T alfa beta, tá? Então é só a gente pegar essas matrizes e colocar aqui, ó. A S aqui, a T aqui, faz o produto. Aí deu essa matrizinha aqui, ó, tá? A 0, 1, menos 1, 1. Maravilha. Agora a gente vai ver como é que fica essa transformação SOT. Olha só como é que você faz, ó. Então vamos pegar um XY lá do domínio, né? Então ele vai ser, né? Repara que ele vai ser isso aqui, né? Esse x menos y vezes o primeiro vetor de alfa, vezes y vezes esse segundo vetor de alfa. Se você fizer essa continha aqui, vai dar o xy, tá certo? Então aqui a gente escreveu o vetor xy relativo à base alfa. Então ele é isso aqui, ó. X menos y e y. Então agora é só multiplicar pela base alfa, certo? Vamos ao contrário, perdão. A gente vai agora multiplicar. A gente vai fazer. Ah, essa aqui é a transformação, né? Então a SOT de xy na base gama é a SOT, né? É a matriz SOT alfa gama vezes a representação desse vetor genérico aqui na base alfa. Né? Isso aqui a gente aprendeu lá né, na aula anterior. Lembrando a vocês que na aula anterior a gente fez isso assim, quer ver no caso genérico aqui, tá, pessoal? O caso genérico era assim, né? T de V, né? Aqui o meu V é o XY, tá? Na base, digamos, gama, então era o T, né? Lembra lá da aula anterior. Isso aqui era o T.
de alfa gama, que é a representação matricial da T, vezes a representação matricial da V. Tá? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Só que o nosso V aqui é genérico, tá? Então, deixei ele assim, XY. Então, tá lá. Essa daqui a gente calculou, né? É a 0,1. Calculamos aqui em cima, né? Tá aqui assim. Fazendo aquele produto da SOT. Aqui é a XY na base alfa, que é esse x menos y, y. Então, fazendo o produto, né? A gente vai obter isso aqui, tá? Agora, vamos colocar isso na base gama. Isso aqui são os coeficientes da gama, né? Coeficientes da imagem na base gama. Então, multiplicando esses caras, aqui, ó, o y, pelo primeiro vetor da base gama, o segundo coeficiente vezes o segundo vetor na base gama e fazendo esse produto, a gente vai obter, né, y, vírgula, menos 2x mais 4y. Então, aqui, ó, resumindo aqui, vou botar aqui em destaque, quem é SOT de xy? Pessoal, SOT de xy é y menos 2x mais 4y. Tá aí. Aqui a gente tem, então, a composição já formadinha, tá bom? Não pode esquecer de colocar, né, no final, para ver a função mesmo, né? Não a representação, para ver a função mesmo, multiplicar pelo, né, os coeficientes que você encontrar aqui, pelos vetores da base que está expandida lá a resposta final. No caso aqui, a gama. Vamos prosseguir aqui, pessoal. Então, tá? Então, lembrando que é muito importante ver que a composição de transformações lineares se traduz no produto das suas representações matriciais, naquela ordem certinha lá, tá? Dentro dos conformes aí, né, gente? Vamos lá. Agora vamos para o teorema 624. O teorema 624, ele diz o seguinte, né? Que se T de V em W é um isomorfismo entre V e W, lembra lá, o que que era o isomorfismo? Isomorfismo era a transformação bijetora, né, linear. Então, se isso aqui é uma bijeção linear, né, vai existir um isomorfismo entre V e W, eles são espaços isomórficos, e nesse caso, tá, a transformação T é invertível. A gente vai conseguir encontrar uma T menos 1 de W em V. E a representação matricial dessa inversa, né, beta-alfa, é a inversa da representação T de alfa-beta. Eu quero que você estude a demonstração. Está na página 161. É didático ver isso aí. Ou seja, a representação da inversa é a inversa da representação. Certo? O corolário 625, ele vai dizer o seguinte, tá? Que uma transformação linear, ela é invertível se somente C, a sua representação matricial, também é invertível, tá? Então, eu peço que você, tá, demonstre isso aqui. É claro que uma parte é o corolário aqui desse teorema, né? Está dizendo aqui, se ela é invertível, ou seja, daqui para cá é fácil. É o que está aqui em cima, né? Ok? Agora, o chatinho é a volta. Deixo lá para vocês estudarem a demonstração. Tá? Então, uma transformação linear é invertível se somente ser a sua representação matricial em qualquer base, né? Alfa e qualquer base beta que você escolher para o contradomínio tem que ser matriz invertível, óbvio. Uma coisa está amarrada à outra. Bom, vamos ver um outro exemplo aqui, pessoal. Essa daqui, vamos fazer a inversa, tá? Então, temos essa transformação linear T do R2 no R2. Essa dada por essa expressão aqui, ó, T de xy, né? É 4x menos 3y, vírgula, menos 2x mais 2y. Pessoal, isso é um isomorfismo, tá? Isso é um isomorfismo, tá? Se você fizer aí o núcleo disso aí, você vai ver que o núcleo disso daí contém somente o vetor nulo, tá? E, portanto, ela existe a inversa. Bom, e como é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer, né? Aqui eu fiz o cálculo aqui, tá? A gente vê que o núcleo dela é igual a lá, coisa igual a zero, vê que o núcleo só contém vetor nulo, então ela é invertível.
Aí a representação matricial vamos escrever agora na base canônica mesmo, tá? Vamos considerar só a base canônica. Então, quando a gente escreve a representação matricial na base canônica, é só colocar ó, 4 menos 3, né? E embaixo coloca menos 2 2, tá? Como está aqui. Vale para qualquer base, vai valer para as canônicas, né? Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês, pessoal. Quando a gente fala, né? Por exemplo, T de alfa. Alfa, quando a gente usa a base alfa no domínio e no contradomínio, a gente costuma não escrever assim, que fica um pouco deselegante. A gente passa a escrever simplesmente assim, ó, T de alfa. Então aqui eu poderia ter simplesmente escrito T aqui embaixo canônica, tá? Quando você vê assim, T de alfa significa naturalmente T de alfa alfa, tá? Então vamos lá. Então, essa matriz é a representação canônica, né, da T. Então é 4 menos 3 menos 2 2. Então a gente sabe que a inversa disso, né, tá, é a representação da inversa de T. Então, só inverter essa matriz, tá? Dá simplesmente 1, 3 meios, 1, 2, certo? E aí, como já está na base canônica, né, é só reescrever de novo. Então vai ser x mais 3 meios de y, tá aqui, e a outra vai ser x mais 2y. Tá aqui a matriz inversa, a transformação inversa. Bom, então eu peço que você, essas são demonstrações simples, mas importantes de conhecer, tá certo, pessoal? Vamos vendo aqui as coisas, tá? Então, vem cá, um gatinho aqui querendo atrapalhar. Vamos lá. Oba! Sobe aqui, vem. Vamos agora, pessoal, para a seção 3 do capítulo 6, tá? Essa seção é legalzinha, tá? Embora não seja assim. Vamos ver aqui. São operadores lineares no R2 e no R3, tá? Os operadores mais comuns aí no R2 e no R3. Vamos só colocar aqui alguns em destaque, né? E depois vamos fazer um cálculo interessantinho disso aí. Vamos lá. Então, reflexões, né? Vamos considerar aqui o nosso primeiro exemplo de reflexão no R2. Então vamos imaginar aqui uma reflexão bem simplesinha. Vamos considerar que o eixo x é um espelho. Se é que a gente pode pensar numa linha espelhada, né? Mas é como se fosse assim, né? Se você tem o vetor v aqui, ó, xy, o reflexo dele nesse espelho linear seria esse, né? X menos y, que está aqui embaixo, tá? Então esse aqui é o v, esse aqui é o t de v, tá certo? E espera um pouquinho aqui que tem gato fazendo arte. Espera um rapidinho. Bom, então, olha só. Vamos considerar que T de V é W, tá? Então, olha só, V é XY, tá? E o W é X menos Y. Então, repara, ó, W é T de V, né? E vamos imaginar que W é W1, W2. Esse W1, W vai ser X menos Y, olha só. Então, olha só, T de V na base canônica é igual a T na base canônica vezes V na base canônica. Então, vamos fazer aqui na base canônica, né? Como é que a gente faz para determinar uma transformação linear? Encontra a imagem de uma base. Então, no caso aqui, é a imagem da base canônica. Então, o vetor 1, se transforma no próprio vetor 1, tá certo? Né? Se você está em cima, se o vetor está em cima do espelho, o reflexo é ele mesmo. Tá? Então, T de 1 é o próprio 1. E o T de 0, 1 é o menos, é o 0 menos 1. Tá? Esse da de cima reflete lá para baixo. Então, expandindo aqui na própria base canônica, você vai ter o coeficiente 1, né? 0 e aqui 0 menos 1. Então, coloca a transposta do que aparece aqui, né? Como a gente viu na aula passada. Então, a representação da reflexão vai ser essa aqui, né? Na base canônica vai ser 1, 0, 0 menos 1, tá? Então,
T de x na base canônica é o tcan xycan, né? Então vai ser x menos y. Está aqui a reflexão com relação ao eixo x. T de xy vai dar x menos y. Tá? Bom, algumas outras reflexões, né? Vocês podem ver aí, ó, por exemplo, uma reflexão no eixo y, no R2 vai ser menos x, né? Ao contrário. E a repressão matricial na canônica vai ser essa, né? O, uma reflexão na reta y igual a x, você vai trocar x por y, né? Então aqui, ó, t de xy vai ser yx. Vai ser dado por essa matriz na representação canônica, 0, 1, 1, 0. Ele troca o papel de um com o outro, né? Aqui a gente está fazendo uma reflexão, aqui já está no R3, tá, pessoal? Aqui uma reflexão no eixo XY. A gente está considerando o eixo XY, né? O plano XY, perdão, uma reflexão no plano XY. A gente está considerando o plano XY como um espelho. Bom, então tá aqui, né? T de XYZ é XY menos Z. E é dado por essa matriz aqui. Tá? Eu deixo para vocês verem as outras, reflexão nos outros planos, é tudo fácil, né? Projeção. Agora vamos pegar uma projeção aqui no plano, né? No R2. Então, a projeção do vetor v igual a xy no eixo x. Então, a projeção é simplesmente x e zero, tá? Projeção no eixo x. Então, vai ser dado, né? A representação canônica dela vai ser 1, 0, 0, 0. Né? Agora, vamos ver a projeção no plano YZ. Então, a projeção no plano YZ é simplesmente pegar as componentes YZ, né? Simples também. Então, a representação matricial dela é essa daqui, tá? Parte em x fica zerada e depois YZ. Também você pode fazer as projeções nos outros planos, tal, os outros planos assim básicos, né? Porque a projeção num plano geral é mais complicado. Mas a gente vai ver como é que se faz. Aqui são os casos simples, né? Bom, uma rotação, tá? De um ângulo θ no sentido anti-horário, pega esse vetor v de x e se transforma nesse vetor t de v, onde t de v tá? É o v rotacionado aqui para a esquerda de um ângulo θ, tá? Pessoal, a representação canônica disso aqui é dada por essa matrizinha aqui, ó, cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, tá? É fácil ver isso aí. No R3, se você pegar uma rotação em torno do eixo X, ela vai ser assim, ó. 1, 0, 0, 0 cosseno θ menos seno, vai ser colocar essa matrizinha aqui, tá vendo? 0 seno θ, cosseno θ, tá? Essa vai ser a representação matricial de uma rotação em torno do eixo X. Repara, como é que ficaria uma representação matricial em torno do eixo Y? Fica 1 aqui na parte Y, né? Aqui fica cosseno, seno, menos seno, cosseno. Repara que é diferente, né? Não é menos seno aqui. O menos passa para cá. E aqui fica mais. Por que acontece isso? Hein? Uma pergunta. Por que que acontece isso? Bom, um caso simples também são dilatações, né? São transformações desse tipo aqui, ó. T de xy vira alfa que multiplica xy. Se alfa for maior que 1, a gente tem uma dilatação. Se alfa é igual a 1, é a transformação em identidade, né? E se alfa é menor do que 1, nós temos uma contração do espaço, tá? Ok? Vamos ver aqui, pessoal, o problema 3, tá? O problema 3.1 dessa seção aí, tá? Ele pede o seguinte: encontre a matriz canônica, ou seja, nas bases canônicas, né? Considerando a base canônica lá do R2, que é a composição de uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, seguida de uma reflexão em torno da reta y igual a x, no R2. Bom, a gente já viu, né? Se eu colocar 90 graus lá naquela matriz de rotação, vai dar 0 menos 1, 1, 0. Né? Então, o que vem primeiro é a rotação e depois vem a reflexão. Então, primeiro aqui, né? Escrito em árabe. O que vem primeiro vem depois, né? Então, começa aqui. Então, a nossa rotação seguida de uma reflexão. A reflexão em torno da reta yx também foi dada lá em cima, né? 0, 1, 1, 0, que troca x por y. Então, fazendo esse produto, eu vou obter isso aqui, ó. 1,
0, 0 menos um. Ou seja, é uma reflexão no eixo x. Ou seja, a composição de uma rotação de 90 graus, uma reflexão na reta y igual a x, vira uma reflexão no eixo x. Então tá aí. Tá? Simplesmente t de xy vai dar x, vírgula, menos y. Pessoal, peço para que vocês façam agora, tá, os outros problemas todos aqui. O 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Fica para vocês fazerem aí, se divertirem com essas representaçõezinhas aí. Vamos agora para a última sessão do capítulo 6, tá? Encerrando essa parte aí de representações. Então, agora a gente vai ver como que a mudança de base afeta as representações, certo? Vamos ver, vamos construir aqui com calma tudo. Vamos começar com a matriz mudança de base num espaço vetorial de dimensão finita V, tá? Então vamos considerar que o espaço vetorial V tem dimensão n, finita. Então, naturalmente, a gente pode escolher uma base, que eu vou chamar de alfa, né? E essa base lá de V vai conter n vetores, né? Exatamente o número da dimensão. Bom, se eu pegar um vetor genérico de V, eu vou expandir esse vetor, né, com relação a essa base. Lembrando que toda a base é ordenada, tá, pessoal? Então, o V vai virar um A1, V1, mais um A2, V2, mais um A3, V3, mais um A4, V4, e assim sucessivamente até o AN, VN, de maneira única, lembra lá, né? Então, gente, olha só, esses coeficientes vão virar, né, uma matrizinha, né, que a gente vai chamar de coordenadas do vetor V com relação à base alfa, ou então representação do vetor V com relação à base alfa. Então, você vai pegar esses coeficientes nessa ordem certinha e vai colocar eles aqui na vertical. Tá? Então, essas são as coordenadas de V relativas à base alfa, ou a também chamada representação do vetor V, tá? Relativa à base alfa. Mas agora, pessoal, repara, tá? Você pode usar a base alfa, né? E um outro colega, ou você mesmo, em outra situação, usar uma outra base, que a gente pode chamar de beta, certo? Então, quem usou a base alfa vai obter essas coordenadas, A1, A2, A3, vai obter essa matriz aqui, certo? Quem usar outra base vai naturalmente obter outra matriz, né? Outra representação matricial do mesmo vetor V, mas vai ser uma matriz diferente, naturalmente, né? Então, se eu usar essa base beta, né, que eu vou chamei os vetores aqui de R1, R2, RT até Rn, tá? Eu vou expandir também o V de maneira única, naturalmente vão ser outros coeficientes, né? Porque são outros vetores. E a gente vai obter outra representação matricial, certo? Nessa outra base, né? Que eu chamei aqui de beta. Então agora a gente vê o seguinte, como é que a gente vai comparar essas duas representações, né? O vetor V é o mesmo, mas as representações, né, com bases diferentes são matrizes diferentes. Então como é que a gente sabe que, né, que se trata do mesmo vetor? É porque vai ter uma matriz, vai ter uma espécie de dicionário, uma traduz de uma linguagem para outra. Então, elas vão estar ligadas por uma equação desse tipo, ó. A V de alfa, tá? Quando multiplicada por esse dicionário aqui, ou seja, a matriz mudança de base, vai se transformar na outra representação. Então, repara, ó, a V de alfa multiplica pela I de alfa beta, vai gerar V beta, né? Essa ordem árabe aqui, sempre, né? Composição. É um tipo de composição, né, gente? Por favor. Bom, como que a gente faz para achar a matriz mudança de base? Ou seja, nesse caso aqui, eu quero a matriz que muda da base alfa, é da de cima para de baixo, tá? Muda da de cima, obtém as componentes das que estão embaixo. Tá? Então, está mudando da alfa para beta. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo encontrar a matriz que muda da base alfa para a base I? Tá? Repara que a matriz mudança de base é representada com esse espécie de I, né? Aí dentro. Pessoal, a matriz mudança de base, ela
pode até, em alguns casos, ser exatamente a matriz identidade, tá? Mas 99 milhões de vezes por cento, é, tá certo? Se é que se pode dizer assim, é, ela não vai ser a matriz de identidade. Mas por que que a gente representa ela com essa I? É por uma razão muito simples. Ela é, sim, uma espécie de identidade, né? Ela é uma identidade mudando de base. O vetor V é o mesmo, tá? Então a gente escolhe esse rótulo I para destacar que aqui você não está fazendo uma representação matricial de uma função linear, mas sim é uma visão passiva, né? Essa visão passiva é o que a gente chama de mudança de base. Tá? Então a gente destaca esse aspecto, é, tá? De mudar a base. Então escolhemos essa noção de I. Então ele está te indicando o seguinte: ó, quando você tiver um I de alfabeto, não é a representação de uma transformação, embora até pudesse ser, né? A identidade também é uma transformação, né? Só que a gente está entendendo ela na visão passiva. Então, é como se isso aqui fosse, né, a matriz mudança de base. Tá? Então, realmente, deixa eu explicar melhor. A matriz mudança de base, né, ela também é a representação matricial da função identidade. Você pode pensar nela também dessa forma. Tá? E aqui a gente está adotando uma visão passiva, né? Mas a gente usa a mesma anotação, como se ela fosse realmente uma transformação, né? A gente está entendendo que é simplesmente uma mudança de base, mas você poderia entender como se fosse uma transformação de um espaço ou outro usando bases diferentes. No espaço nele mesmo usando bases diferentes. Também é dual a coisa, né? Então você pode ter a visão passiva, a visão ativa. Tá? Meditem um pouco sobre isso aí, tá, pessoal? Então, enfim, como achar a I de alfabeto? Bom, é aquela coisa, né? Igual. Aqui desse lado você vai colocar a matriz, né? Os V's, né? Que são, diga, eu quero, aqui muda de alfa para beta, tá? Então eu coloco a matriz alfa, certo? Olha ela aqui. Eu coloco a matriz alfa como combinação linear, tá? Da beta, certo? Coloco a matriz alfa, aqui eu vou colocar os vetores da alfa, não matriz alfa, os vetores da base alfa, V1, V2, e escrevo eles como combinação linear dos vetores que estão na beta. Ou seja, escrevo a base velha, a alfa, como combinação linear da base nova, a beta. Então, dessa maneira aqui. Então, eu tenho que dizer quem são esses coeficientes, né? Isso você vai resolver os sisteminhas para calcular esses coeficientes. E uma vez encontrada essa tabela aqui, né? O transposto dessa matriz aqui, ou seja, pegar essa coluna aqui, ele vai virar uma linha aqui, tá vendo? É a matriz mudança de base, tá? Você pode também fazer igualzinho você fez lá para transformação linear, né? Pensando na visão ativa da coisa. É a mesmíssima coisa, tá, pessoal? Então, aqui nós teremos a matriz I de alfabeto, tá? O que é linha aqui vira coluna aqui, o que é coluna aqui vira linha aqui, tá? Então, eis aí como calcular a matriz mudança de base. Agora vamos ver algumas propriedades da matriz mudança de base, né? Ó, a gente calculou a I de alfabeto. Bom, a I de beta-alfa é a inversa da I de alfabeto, né? Pelo que a gente até já visto lá, fazendo apelo, por exemplo, à visão ativa. Outra coisa, a matriz mudança de base, ela pode funcionar como se fosse uma espécie de viagem por escala. Repara, ó, sempre escrito da direita para a esquerda, hein? Lembra disso, hein? Então, ó, eu posso pensar assim, a I de alfa teta pode ser pensada assim, ó, alfa beta, beta epsilon, epsilon delta, delta teta, tá? Você pode ir fazendo viagem por escala, você pode fazer, por exemplo, Rio Brasília, né? Você pode fazer Rio Brasília, você pode fazer Rio, São Paulo, BH, BH, Brasília, tá? Rio, São Paulo, BH, BH, Brasília, Brasília, Recife. Então isso aqui seria Rio, Recife, certo? Então, tá aí.
Pessoal, a I de alfa-alfa é a identidade, certo? Porque se você mantém a mesma base e mantém tudo, então fica tudo igual, naturalmente. Vamos lá. Se alfa, tá? É essa base aqui, V1, V2, Vn, tá? E a gente quer calcular a I de alfa para canônica, se a sua nova base é a canônica, então é fácil encontrar a I de alfa cano. A I de alfa can simplesmente é colocar os vetores da base alfa como colunas, tá? Então, se você quiser encontrar I de alfa can, pega os vetores da base alfa e escreve como colunas, V1, V2, V3, Vn, tá? Fácil de demonstrar. Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vamos olhar para essa relação aqui, ó, tá? A gente já vai voltar a falar de matriz de mudança de base. Mas primeiro vamos fazer uma pequena digressão aqui. Vamos olhar para esse tipo de situação que acontece aqui, ó. Imagina que você tem uma matriz A e uma matriz B que se relacionam dessa forma aqui, ó. A é igual a P, B, P a menos um. Naturalmente, todo mundo aqui é quadrada da mesma ordem, tá, pessoal? Então, A é N por N, B é N por N, P é N por N, senão não funcionaria, né? Então, imagina que A é B, A é igual a PB vezes P a menos um. Para qualquer P, tá? Para algum P aí. Naturalmente, P tem que ser invertível, né? Porque ele aparece aqui de um lado de um jeito e aqui do outro lado invertido. Então, se duas matrizes A e B se relacionam dessa forma, tá? Nós dizemos que elas são similares. Isso é uma relação de similaridade, tá? Sempre que duas matrizes aparecerem nesse encaixe aqui, ou seja, intermediadas por uma certa matriz P invertível, a gente diz que elas são similares, tá? Então, a primeira observação que a gente precisa ver é que a similaridade, tá? Ela é uma relação de equivalência no espaço das matrizes quadradas daquela ordem. Vamos entender por quê. A relação de similaridade, ela é reflexiva. Sim, ó, no lugar de P, eu posso usar identidade, né? Então, eu vou mostrar que A se relaciona com A através de uma equação desse tipo. Sim, olha aqui, A é igual a I a menos um. I a menos um é a própria I, né? I vezes A é A, I vezes A é A. Bom, tá claro, ela é reflexiva. É como se eu estivesse me olhando no espelho, ó. A olha no espelho e vê A. Esse espelho esquisito, né? Digamos assim. Por outro lado, a relação de similaridade, também chamada em alguns lugares de similitude, ela também é simétrica, né? Ou seja, se A se relaciona com B, então B se relaciona com A. De que maneira? Assim, ó, se A é PB, P a menos um, então B é P a menos um vezes A vezes P a menos um a menos um, certo? Então, tá? Ela também é simétrica. Se A se relaciona com B, então B se relaciona com A para alguma matriz, tá? P aí que é invertível. No caso aqui, pegamos a inversa dela. Bom, e também é transitiva, tá? Se A se relaciona com B, dessa forma aqui, ó, PB, P menos um, e B se relaciona com H, dessa forma aqui, ó, QH, né, Q é menos um. Então, fica claro que A se relaciona com H por, aqui, ó, PQH, PQ a menos um, tá? Fica como exercício aí vocês fazerem os, tá? Mostrar que isso aqui é verdade. Então, vamos só ver uma coisa aqui. Então, é uma relação de equivalência. Vocês lembram lá de álgebra básica que uma relação de equivalência determina uma partição no espaço daquelas matrizes, tá? Então, se você pegar as matrizes M por N, elas vão N por N, quadradas N por N, elas vão se distinguir em classes de equivalência, ou seja, as que são similares entre si, tá certo? Então você vai pegar várias matrizes que são similares. Aí você vai pegar outras matrizes que não são similares a essas anteriores, mas são similares entre si, certo?
Então a gente vai encontrar uma partição desse conjunto. Ele vai ser particionado, né, em classes de equivalência. E essas classes, como você sabe, elas são isoladas umas das outras, né? Lá dentro elas se equivalem, ou seja, uma se transforma da outra pela uma transformação de similitude, mas entre as caixas, né, elas não se transformam. Bom, como é que seriam rotuladas essas caixas, né? Isso é um papo mais complicado, que a gente vai ver depois as extensões disso, mas a gente pode começar a fazer algumas observações interessantes, olha. Dentro da classe, todo mundo tem mesmo determinante, tá? Então, o determinante é um dos rótulos da classe, tá? Outro rótulo é o traço. Traço, pessoal, nada mais é que a soma dos elementos da diagonal principal da matriz. Então, se duas matrizes são similares, tá, o traço delas, ou seja, a soma dos elementos da sua diagonal principal, são idênticos. Os determinantes também, tá? E eu peço que vocês demonstrem isso, tá? Peço que vocês demonstrem isso aí, tá? Aliás, não, segura um pouco. Não precisa demonstrar agora, não. Vamos ver daqui a pouco. Olha só. Aí eu faço a seguinte pergunta: seria a recíproca verdadeira, né? Ou seja, se uma matriz, né? Se duas matrizes têm o mesmo determinante, o mesmo traço, tá? Elas são similares? Vamos ver um exemplinho aqui, ó. Ó, vê só, o que que eu quero que você mostre aqui, né? Mostra mais adiante, mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: que se duas matrizes são similares, o determinante e o traço delas é igual, tá? Agora o que eu estou perguntando é: seria a recíproca verdadeira? Ó, vamos ver um caso aqui, ó. Essa matriz é a matriz de identidade. O traço dela é 2, tá certo? Ó, 1 mais 1 é 2 e o determinante é 1. E temos essa matriz B aqui, ó. O traço é 2 também e o determinante também é 1. Mas será que elas são similares? Vamos ver. Bom, se são, teria que ter aquela matriz P, né? Aqui, ó. A, P, B, que é menos 1. Só eu botei ela para cá, fazendo, multiplicando, né? Para fazer a inversa. Então, olha lá, se eu multiplicar aqui, eu vou obter essa matriz aqui. Com isso, eu vou obter esse sistema. E a solução desse sistema é x igual a zero, z igual a zero. Ó, x igual a zero, z igual a zero. Então, ferrou. Não existe a p menos 1, né? Porque se você tem uma linha, uma coluna zerada, ela não é invertível. Ou seja, essas duas matrizes aqui, elas não são similares, apesar de que o determinante e o traço são os mesmos. Ou seja, então, a recíproca não está sendo verdadeira, tá, pessoal? Logo, duas matrizes podem ter o mesmo traço e o mesmo determinante e ainda assim não serem similares, tá? Tá? Bom, eu posso adiantar para vocês o seguinte, tá? As classes de similaridade são perfeitamente caracterizadas pela forma canônica de Jordan, tá? E que isso aí é um ponto mais adiante que provavelmente vocês vão ver lá na álgebra linear 2. O que que é a forma canônica de Jordan? É mostrar que essas classes de equivalência elas têm um representante único, tá? Então, se você pegar lá a classe de equivalência, todos os que se equivalem por aquela transformação, né? Por transformações do tipo A igual a PB, P é menos 1, dentro dessa classe você vai ter um representante, tá? Em destaque, um determinante, você vai ter um- uma forma padrão para cada uma dessas classes. Essa forma padrão é a forma de Jordan. Dá um pouco de trabalho fazer isso, né? Vocês vão ver provavelmente lá no Álgebra Linear 2. Agora, por sua vez, a forma de Jordan ela vai ficar definida por duas, tá? Pelos coeficientes de dois polinômios, um polinômio mínimo e um polinômio característico. Vocês vão ver isso também na álgebra linear 2. Da onde vêm esses polinômios? Tá? Então você vai poder estar definindo o polinômio mínimo e o polinômio característico. Tá? Os coeficientes desse polinômio, deixa eu só antecipar uma coisa aqui para vocês. Se a matriz é n por n, esses polinômios têm grau n.
Tá? Então, se a matriz é 3 por 3, o polinômio tem grau 3. Se a matriz é 4 por 4, os polinômios têm grau 4. Tá? Então, esses polinômios, mínimo e característico, eles vão ter o grau, né, da ordem da matriz lá, quadrada. Então, se a matriz é uma matriz quadrada de ordem n, esses polinômios vão ter, tá, potência n. Então, eles vão ter n mais um coeficientes, tá certo? Você pode considerar que o primeiro coeficiente, você pode estandardizar que esses polinômios têm o primeiro coeficiente unitário. Então, eles vão ter n coeficientes, tá? Cada um deles. Então, nós temos aí duas n quantidades, tá? Que caracterizam esses dois polinômios. E essas quantidades vão fixar a forma canônica de Jordan, tá? Estou só explicando isso aí, tá, pessoal? Não estou provando nada aqui para você que o assunto você vai ver lá na frente mais. Para chegar nesse nível aqui, você vai ter que estudar ainda mais algumas coisas. Vai ter que estudar coisas como autovalores, autovetores, espaço invariante, tá? Que vai ser os ingredientes, os tijolinhos que vão levar a gente a poder estar construindo a forma canônica de Jordan e, portanto, estar caracterizando os representantes, digamos, mais enxutos dessas classes. Vamos lá, vamos seguir então aqui. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver como é que a mudança de base afeta a representação matricial de operadores lineares. Então, eu poderia fazer o caso geral, como a gente fez lá, mas vamos considerar, nos concentrar aqui em apenas operadores lineares, que são os casos mais interessantes, como a gente vai lendo no R2, no R3, né? O que são operadores lineares? Operadores lineares são transformações lineares de um espaço vetorial nele mesmo. A maioria das aplicações, né, importantes de álgebra linear ocorrem dessa maneira, né? Em espaços nele mesmo, em transformações do espaço nele mesmo. Então, essas transformações do espaço nele mesmo são ditas operadores, né? A gente viu ali né, na sessão anterior ali, aqueles operadores lá do R2, do R3, que eram reflexões, rotações, né? Tem mais umas outras, né? Projeções, são os dilatações, contrações, são né, os operadores lineares básicos aí desses espaços, tá? Eu não estou lembrando bem agora, mas eu acho que é possível mostrar que toda transformação nos RNs, elas são uma composição daquelas lá. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que sim. Eu acho que é verdade. Todas elas vão ser representações daquilo lá. Elas são rotações, reflexões, projeções, né? Flexões, projeções, dilatações. Eu acho que é basicamente isso aí. Eu acho que não tem mais nada. Acho que todas elas vão ser. Eu acho que esgota completamente. Depois eu vou dar uma olhada aí para passar para vocês isso, mas eu acho que esgota, sim. Tá claro, né, que essas coisas passam a ter graça, né, gente? Sempre quando faz espaço de dimensão infinita, né? Mas aí precisa de muito mais, né, bagagem matemática para estar encarando isso, né? Bom, vamos lá. Vamos pegar nossas transformações lineares aqui de espaço de dimensão finita, né? Então, o operador linear de T de V em V. Então, a gente pode usar, né? Se a gente está usando, né, V em V, então, não é que não possa, até pode usar uma base alfa no domínio e uma base beta no contradomínio. Pode, não tem problema nenhum, vai ser igual ao caso anterior. Mas, em geral, quando você tem um operador, você usa a mesma base no domínio e no contradomínio, né? É o mais racional. Então, vamos usar a mesma base aqui, tá? Então, vamos pegar assim a base alfa em V. Então, a base alfa é V1, V2 até Vn, tá? Então, né, um vetor genérico do domínio, que também é contradomínio aqui, né? E que se isso aqui for um invertível, um isomorfismo, né? Não precisa ser, tá, pessoal? Aqui no caso geral.
Só a representação que eu estou me considerando. Então, vamos pegar um vetor V do domínio. Então, ele vai ser escrito de maneira única como combinação linear da base alfa. Então, a representação matricial de V na base alfa vai ser a matriz coluna listando os coeficientes que você obtém aqui nesse cálculo. Bom, e aí, né, como a gente viu lá, a gente pode obter a imagem de V através de T na base alfa, né? Agora, isso considerando o V já como contradomínio, né? Já lá na imagem. Então, é básico, né, pessoal? Aqui, ó. T de V1, T de V2, T de V2, né? Vai ser expandido como T de V1, né? T1, V1, T1, 2, V2. Aqui você vai usar a mesma base, tanto aqui quanto aqui, né? É igualzinho que está lá, só que usando a mesma base, né, aqui e aqui. Então, né, esses T's aqui, como a gente viu, né, pegando o transposto disso aqui, né, essa coluna aqui vai virar linha, vai ser a matriz que representa T de alfa-alfa, que como eu já falei para vocês, eu prefiro chamar ela de T de alfa. Tá? É mais elegante, não fica muito letra igual repetida, dá uma certa má impressão visual, né? Então, né, é a mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Só que eu estou usando a mesma base. Então, ó, V de alfa, T de alfa-alfa, T de alfa igual a T de V na base alfa, né? Então, por simplicidade, T de V na base alfa é T alfa, V alfa. Onde T de alfa é, né, transposta desses coeficientes que a gente encontra aqui, né? Igualzinho. Agora, pessoal, olha aqui a sacada, que eu preferi fazer assim na forma de um desenho, tá? Quando você vai para textos mais avançados em matemática, eles usam muito esses esquemas de desenho, porque é muito esclarecedor, certo? Evita a gente de ficar... é, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito visual. Então, sempre que você puder usar um apelo visual para entender alguma coisa, use. Tá? Não vem com isso, mas é deselegante. Não é, não. Deselegante é não saber legal o negócio. É, sempre que você puder usar os aspectos visuais, é bom, tá? Ajuda bastante. Então, a situação que está sendo descrita aqui é essa, pessoal. Olha só. Como é que a gente tinha aqui, ó? Você tem o V de alfa, tá? Multiplica pela T de alfa e vai obter a TV na base alfa. Tá muito bem, foi o que a gente fez aqui anteriormente, tá? Maravilha. Agora, presta atenção aqui no azulzinho. Uma outra pessoa, ou você mesmo em outra situação, pode ser obrigado a usar uma outra base. Por exemplo, a base beta. Você vai usar ela também no domínio e no contradomínio, que são idênticos aqui, né? Então, alguém pode ter feito a conta de essa outra maneira. Ele pegou, fez o V de beta, multiplicou pelo T beta e deu o T de V na base beta. Maravilha, cada um fez um jeito. Agora, vamos ver. Eu poderia, ó, ter partido de V de alfa, eu poderia ter feito o seguinte, olha só. Em vez de eu multiplicar direto aqui por T de alfa, digamos, eu poderia não conhecer esse T de alfa, por exemplo. Eu poderia pegar o V de alfa, mudar para a base beta. Olha só, poderia vir por aqui, ó, mudar para a base beta usando a matriz mudança de base. Chegando aqui, eu teria o V beta, eu faria o produto com T beta, certo? Obteria o TV na base beta, depois, por uma destroca de base, eu volto e obtenho o meu T de V na base alfa. Tá? E poderia ser o contrário também, né? Eu poderia ter aqui, né? Não conhecer, por exemplo, a T beta, e aí eu faço o seguinte: venho para cá, ando aqui, venho aqui, depois destroco para cá. Poderia fazer tanto uma quanto outra. Tá? Então aqui a gente está no domínio, aqui já nas imagens, né? No contradomínio. Bom, fica óbvio, né, pessoal, olha aqui, só olhar para a cara. T alfa é quem, ó? É esse cara aqui, né? Aqui, sim, o que vem primeiro vem à direita, né? Ó. Esse cara aqui vem para cá, troca daqui, alfa para beta, ó, alfa para beta, depois faço T beta, depois destroca a base, beta alfa. É o T alfa, tá? Ó. I de alfa beta, T de beta beta, né? T beta, e de beta alfa voltei para T de alfa. Então você vê que enquanto que
Os vetores, vamos voltar ali para cima um pouquinho. Enquanto que os vetores se transformam, né? Eita, tá longe aqui. Mas vamos voltar ali. Enquanto que os vetores se transformam dessa maneira aqui, ó, o V de alfa, né? E de alfa beta vira o V beta, os operadores, ou seja, a representação matricial dos operadores se transformam numa maneira tipo similaridade, né? Vamos ver aqui. Ela é tipo similaridade, repara, ó, aqui como se fosse a B, P, P a menos um, tá? É tipo uma, certo? Representação de similaridade. Então, repara uma coisa interessante, ó. Um operador linear é identificado com uma classe de similaridade, certo? Um operador linear T, ele se identifica com todos as matrizes dentro dessa classe, tá? Todo mundo que está nessa classe vai estar representando o operador em bases diferentes, certo? Então a gente vê que toda matriz, tá, que representa o operador tem o mesmo determinante e tem o mesmo traço, tá? Peço que vocês demonstrem isso aí, né? Vamos ver se vocês conseguem. E olha só, uma aplicação interessante dessa fórmula, né, que troca de base, olha lá, I alfa beta, T beta e beta alfa, gerando T de alfa. Vamos ver uma aplicação interessante disso aí, olha só. Repara, eu quero fazer, pessoal, uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo que tem a direção 1, tá? Então, tem uma direção 1 aqui no espaço, eu quero fazer uma rotação de um ângulo de θ em torno desse eixo. Ó, eu sei fazer em torno do eixo Z, em torno do eixo, né, X, em torno do eixo Y, mas em torno do eixo que está na direção dessa reta aqui, né, que aponta aqui na direção do vetor 1, como é que eu faço? Bom, repara que esse vetor 1, ele define um subespaço, que é um plano, né, que passa aqui pela origem, que é esse plano x mais y mais e igual a zero, tá? Esse é um subespaço, tá? E esse subespaço é perpendicular a essa reta aqui, tá, pessoal? Não quero que vocês agora noção intuitiva de perpendicularidade, tá? No momento aqui a gente não, tá? É idêntico à situação do Z com relação ao plano XY, né? Ele é perpendicular aqui. Então, eu tenho essa direção aqui, tem um plano que é perpendicular a ele aí, né? É esse plano aqui. E que é, ao mesmo tempo, um subespaço. Então, eu posso buscar vetores perpendiculares nesse plano aqui, ó. Repara que esses dois vetores, ó, W1 e o W2, tá? Eles são perpendiculares a W3. E repara que eles valem aquela regra da mão direita lá, ó. Produto vetorial de W com W2 dá um múltiplo de W3, tá? Abre o olho sempre com isso, ó. Produto vetorial de W1 com W2 dá um múltiplo aí de W3, tá? W1, W2, W3, regra da mão direita. Lembra disso. Então, repara, ó. W1, W2, eles moram lá nesse plano X mais Y mais Z. E o W3 que eu identifiquei com o 1, tá? Que não vai ser o nosso eixo de giro. Então, a gente acabou de criar uma outra base para o R3, tá? Que base é essa? Que eu vou chamar de beta. Essa é a base W1, W2, W3, tá? Que são esses vetores aqui, ó. 1, menos 1, 0. 1, menos 2, que é o W2, e o 1, tá? Se eu fizer o produto vetorial deles, vai dar um múltiplo aqui do W3. Maravilha. Agora, pessoal, repara uma coisa. Nessa base beta, eu sei quem é a rotação. Ela é assim, concorda?
Cosseno θ menos seno θ, seno θ cosseno θ, 0,001 aqui, tá? A gente viu lá na sessão anterior. Então, nessa base beta aqui, eu sei como é que é a matriz de rotação, tá? Beleza, mas eu não quero saber nessa base beta, eu quero saber na base canônica lá. Então, a gente pode fazer assim, ó, pessoal. Podemos calcular o I de beta canônica. Concorda? Bom, o I de beta canônica, como vocês sabem, pega a base beta e coloca como coluna. Maravilha. Então, o cálculo da I canônica beta é simplesmente inverter essa matriz. Também fácil de fazer, ó. Tá aqui a inversa dela. Bom, então agora, tá, eu peço que vocês completem a lacuna para mostrar quem é o T de Can, tá certo? Só lembrando a vocês aqui que, ó, T de Can, né, pela aquela forma que a gente obteve, vai ser o I de beta Can, T de beta, I de Can beta. Tá? Repara que a gente tem todo mundo aí em cima, tá, pessoal? Ó, I de Can beta, T de beta, que é aquele que a gente já calculou lá com os cossenos, o I de beta Can, que é só botar a base beta aqui na coisinha aqui, e fazer esse produto. Eu peço que vocês façam e mostrem. Tá aí, ó. Essa é a transformação. Tá? Então você vê que essa fórmula aí permitiu que a gente fizesse um cálculo bem difícil, fazendo essa mudança de base. Tá? Esse truque aí é usado em muitas aplicações, no R3, no R4, lá em relatividade, em várias teorias da física. O cara não sabe resolver, por exemplo, a coisa, né? Na física, a quarta dimensão, digamos, seria o tempo, né? Às vezes o cara não sabe de resolver com o tempo total, mas ele resolve com o tempo parado. Ou ele resolve num lugar onde o objeto fica parado, por exemplo. Só o tempo anda, então ele vai ter uma função que só depende do tempo. Aí ele resolve essa integral, faz esse cálculo de maneira relativamente fácil. Depois, o que que ele faz para encontrar o genérico? Muda para uma base genérica. É um truque muito parecido com o que a gente está fazendo aqui agora. Né? E aí obtém uma solução super difícil, tá? Um problema super difícil, mas utilizando essa técnica aí de trocar de base, tá? Bom, vamos fazer aqui, pessoal, agora. Problema, né? Problema da seção 4. Eu vou fazer o problema 4.8, tá? E peço que vocês façam todos os outros, tá? Sem distinção. Façam todos esses problemas, são muito interessantes. O problema 4.8, ele vai dizer o seguinte. Ele diz que uma matriz A é uma matriz quadrada, n por n. Então, o traço, como a gente mostrou lá, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. É o A11 mais o A22 mais o A33, assim sucessivamente até mais ANN. Isso é o traço. Tá? Eu vou deixar os itens A e C para vocês fazerem, tá? Também. Então, o item mais, que eu acho mais assim, difícil aqui no caso, não é que é difícil, de fato é bem fácil, mas que eu acho que vocês poderiam se complicar um pouquinho, é mostrar que o traço de AB é igual ao traço de BA. Tá? Entenda, quando eu pego a matriz A e multiplico pela B, em geral, ela é diferente da matriz BA, tá certo? Não tem por que ser igual. Pode até acontecer de ser igual, como eu falei para vocês já várias vezes, mas inclusive os casos onde é igual são muito importantes. A gente vai ver futuramente lá. Mas, em geral, elas são diferentes. Inclusive, as diagonais também são diferentes. Tá? Mas a B e BA têm a mesma diagonal. Não, não tem a mesma diagonal. As diagonais são bem diferentes. No entanto, a soma dos elementos delas são iguais. Tá? Isso acontece por causa disso aqui, pessoal. Olha lá. O traço de AB é o somatório de I igual a 1 até N do somatório de K igual a 1 até N dessa quantidade aqui. Vem cá, chega gatinho aqui atrapalhando. Vem cá, tá? Isso aqui é o produto, né? AB, né? Isso aqui é o produto AB, certo? Isso aqui define o produto de A vezes B. Vocês vão se lembrar lá. É A, né? IJ, B, KI
né? BKJ, digamos assim, né? Um K igual a 1 até N. Só que agora a gente vai fazer o somatório, né? Fazendo o traço. Então, eu pego I igual a J, né? Pego I igual a J para pegar só os da diagonal e somo eles todos, né? E a soma do BA, o traço de BA, é exatamente a mesma coisa, só que está aqui, tá certo? Agora, pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu posso trocar de posição esses somatórios aí. Por que que eu posso fazer isso? Por causa disso aqui, gente, ó. Imagina que eu tenho uma tabela. Vou fazer assim, espera aí um pouquinho. Vamos supor que eu posso fazer assim, ó. A1 mais A2 mais A3 até a N, né? E digamos aqui, B1, tudo somado, tá, pessoal? Mais B1 mais B2 mais até mais BN. Aí aqui mais C1 mais C2 mais CN. Aí digamos que você vai até Z, sei lá. Esgota o alfabeto aí, né? Então Z1 mais Z2 mais até ZN. Maravilha. Pessoal, olha só. Se eu somar os As, depois somar os Bs, depois somar os Cs, depois somar os Zs, né? Eu vou obter um valor. Agora, se eu pegar e somar, ó, A1 mais B1 mais C1, vai pegar todos os uns e somar, depois pegar todos os dois e somar, depois pegar todos os três e somar, depois pegar todos os quatro e somar, e depois somar todo mundo, não dá no mesmo? Sim, dá. E é o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Quando eu tenho traço de AB e traço de BA, olha só, aqui, ó, peguei o B, tá? Então, eu posso trocar a posição desse J com L aqui, tá vendo? Ó? Em vez de somar assim as linhas e depois somar elas todas, eu posso pegar as colunas, somar elas assim e depois somar elas todas. Então, troquei um por outro aqui, vai dar igual o traço, tá? Peço que vocês vejam os detalhes aí com atenção, ok? E aí, vocês vão poder estar mostrando então que o traço de AB é igual ao traço de BA, tá? Uma outra coisa que eu já ia me esquecendo, que você, não, eu acho que é para, não, tá no outro lado lá. Vocês vão mostrar que o traço também ele é cíclico, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui. Ou seja, se você tem assim, né, três matrizes ABC, então o traço de A vezes B vezes C, traço. O traço vai ser também assim, ó, é como se fosse aquela brincadeira de trocar de cadeira. Então fica assim, ó, B, C, A. Você vê, o A saiu lá da frente e foi lá para o final. E também vai ser igual ao traço de CAB. Tá? Isso é uma propriedade muito importante do traço. Tá? E eu acho que ele vai pedir para mostrar aí, tá bom? Pessoal, então vamos ficar por aqui. A parte de representação está terminada, vocês façam os exercícios todos do capítulo. A próxima aula vai versar sobre funcionais lineares, tá certo? Funcional linear, aqui nesses exercícios já vai ter um exercício sobre funcionais lineares. Um funcional linear é uma função linear, tá? É, é um espaço de funções lineares que pega. É um subespaço daqui, é um caso especial daquele LVW, tá? É um LVR, tá? São toda um funcional linear é o espaço de todas as funções lineares que levam o espaço vetorial V no espaço vetorial real. Ou seja, que levam, por exemplo, o R3 no R, tá? Então, a nossa próxima aula vai ser sobre isso. Então, vamos parar por aqui.